Não existe o impossível para fiel. Mensagem mais clara que essa na arena? Impossível. Afinal, como uma equipe em 18º lugar na 29ª rodada chegou tão rápido na briga pela Libertadores? Noite grande em Itaquera, clima de mata-mata, valendo vaga na maior competição da América. Pro Bahia, inclusive, o triunfo bastava, mas a primeira chegada veio com o homem do momento. Yuri Alberto recebeu de bidon na área, assustando o goleirão. A fase do camisa 9 é incrível mesmo. Olha o pivô que ele fez, encontrando o Memphis pronto para abrir o placar no desvio da zaga. Timão 1-0 com a quinta bola na rede do holandês. Toque de bola perfeito, perfeito. Ele sai na cara do goleiro Marcos Felipe. I've said from the beginning I can bring my experience, my talent, and I can inspire the team or the group to fight for something, and otherwise I wouldn't come, you know. A dupla tava impossível. De novo, o Yuri Garçom buscou o Memphis e ele queria mais. O Bahia respondeu com esse gol anulado do Lúcio, impedido no limite. Além dessa rápida troca de passes para o Arias bater forte. Enquanto isso, o Carrijo queria dar uma assistência antes do fim do primeiro tempo. Tentou com garro e conseguiu com o artilheiro do campeonato. Yuri Alberto recebeu do peruano e mandou para as redes. 30º gol dele na temporada, o 14º no Brasileiro. Yuri Alberto para o Timão! Yuri Alberto para o Corinthians! O ritmo seguia intenso no segundo tempo. A zaga do Bahia cortou o passe do Yuri e Matheus Bidu emendou de fora. Até que Memphis pegou a bola para cobrar a falta e fazer essa pintura. Segundo dele no jogo, o 6º pelo Coringão. 3-0 e com direito a grandes inspirações na batida. I would say Cristiano Ronaldo. Who else? Neymar, beautiful free kicks, more control. Tonight, it went in and it's probably one of my best free kicks in my career. O gringo não se cansava, tentando o primeiro hat-trick pelo alvinegro. E o Romero também queria festa. Mal entrou, já entortou o zagueiro e bateu cruzado. Só que o placar estava consolidado. Corinthians 3, Bahia 0. Sabíamos de la importancia del partido. Para Corinthians hoy era muy importante este partido porque estábamos los dos equipos con chance de clasificar para la Libertadores. Entonces era fundamental ganarlo y principalmente jugando bien. Corinthians vence a 8ª seguida e sobe para o 7º lugar. Manchete impossível de ser lida algumas rodadas atrás. Mas a realidade prova o contrário. A vaga na Libertadores é sim e muito possível. Só falta uma coisa: torcer para o Palmeiras hoje. E aí, fiel? Nunca na vida! Aqui é Corinthians! Jamais. Torcer pra não ganhar. Palmeiras o quê, mano? Palmeiras nada. Mas se o rival ganhar do Cruzeiro, a Raposa não alcança mais o timão e a vaga vem. Nunca. Eu prefiro ficar fora que não quero torcer pro Palmeiras. Corinthians em primeiro lugar. Importante é o Corinthians e a Libertadores. Palmeiras a gente vê depois. Botafogo vai resolver pra nós. Eu quero saber se você vai torcer pro Palmeiras amanhã. Está tudo na nossa mão, certo? Então, independente do que aconteça amanhã, se a gente ganhar do Grêmio, a gente está na Libertadores, entendeu? Então acho que a gente fica feliz de poder estar dependendo só da gente. Corintiano torcer pro rival é difícil. Agora os baianos precisam de um tropeço cruzeirense diante do Palmeiras para seguir no G8. Temos a obrigação de entregar esses 3 pontos no domingo. Vamos ter que aguardar essas próximas 24 horas para saber de que maneira, né, se dependemos somente do nosso resultado ou dependemos, como foi no ano passado, só que em objetivos distintos, dependendo do nosso resultado e mais algum outro. Então,
que eu posso dizer para você. Nós não podemos, agora, nesse momento também, baixar a cabeça, jogar, deixar tudo ir por água abaixo. Fora das 4 linhas, a diretoria alvinegra confirmou a permanência de Ramon e Emiliano para o ano que vem. Já o presidente Augusto Melo segue ocupado com o impeachment. A gente sabe que tem uma coisa muito orquestrada. Desde o começo falavam isso. Vamos derrubar em 3 meses, vamos derrubar em 6 meses. Tá aí, cara. Eu tô focado, a minha parte eu tô fazendo. Eu tô focado em fazer isso que vocês estão vendo no Corinthians. Teve erros no começo, por causa de pessoas incompetentes que eu coloquei. Errei, tirei. Eu pago por ser presidente, mas não estão mais aqui. Se de um lado a dor de cabeça do presidente é a política, do outro a única preocupação do Memphis hoje é bem menor. Acredite, não levar bronca da professora de português dele. The professora, she's very mad with me because I didn't have time to study, you know? So it was a lot of games, training, and I was tired. I know the basics, you know, about bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Bem, também, é você. Mais um gol. Com você. Amém. Sim, contra a Grêmio. Isso. Vai, Corinthians! Contra Grêmio, Yuri falou contra Grêmio. É isso, Memphis, tem que jogar muito, hein? Dedê agora contra o Bahia. 2 equipes iguais na tabela, com mesmas pretensões, e o Corinthians não tomou conhecimento. Um 3-0, se fosse 4, 5, 6, não seria um absurdo, produziu para isso. E o Bahia, mais uma vez, irreconhecível. Irreconhecível, e falamos ontem aqui da diferença de jogo, né, do Bahia e do Corinthians. O Corinthians era um time muito intenso, isso se confirmou no jogo de ontem, e o Bahia um time de construção sem muita intensidade, também se confirmou no jogo de ontem. O Corinthians tomou conta, o Corinthians no primeiro tempo, pelo menos os 20 primeiros minutos ali, o Corinthians marcava a pressão na saída de bola do Bahia. O Bahia não conseguia jogar, não conseguia ter espaço. O Corinthians foi muito superior, não só no primeiro tempo, mas também no segundo tempo. O Bahia criou uma outra oportunidade ali, que sempre acontece isso no time do Bahia, mas não conseguiram finalizar. E Yuri Alberto jogando bem, a chegada do Depay deixou mais aflorada a qualidade técnica dele, porque ele tem espaço para correr, ele sempre finalizou bem. Quando diminui o espaço, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. O meio de campo do Corinthians tem jogado bem. E aí, obviamente, quando do meio de campo para frente começa a funcionar, a defesa acaba sofrendo muito pouco. Agora, a gente viu que o Memphis Depay, cada dia que passa, está mais adaptado ao Brasil, mais feliz. Ontem ele comentou sobre a opção de jogar na América do Sul, uma coisa diferente na carreira. E em campo, de novo, um gol de falta, bola parada. Nossa. Bem utilizada. O primeiro gol teve um desvio ali no cano, mas também a qualidade total e o mérito do atacante do Corinthians, que realmente mudou a história desse time no ataque. Você falou do Yuri, o Garro também é um jogador que está produzindo demais. Sim. O Corinthians joga um futebol muito bonito nesse momento. Lourão, o Bidu, nos últimos jogos, tem jogado bem. O Bidu, que foi um dos peça descartada, né? Um dos jogadores mais criticados naquela fase ruim do Corinthians. Os últimos jogos tem jogado bem, tem se apresentado bem na frente. É aquela questão que a gente sempre fala aqui da confiança. Hoje o Corinthians está com confiança, o Corinthians foi eliminado das Copas, teve mais tempo para trabalhar. Ramon Dias permanece para o ano que vem. Me arrisco em dizer que o Corinthians está com o time pronto para 25. Isso é um ponto muito positivo aí para essa gestão do Augusto. Agora, o saldo é muito positivo. Libertadores bem próxima, questão de detalhes. Além disso, aquela vaga na Copa do Brasil que parecia impossível, por conta de outros resultados, acabou surgindo no horizonte corintiano. E a gente vê uma equipe que está a 8 jogos sem perder. São 8 vitórias seguidas. Dedê, quem imaginaria isso? É um segundo turno completamente diferente de para qualquer corintiano, especificamente. Para todos nós, né? Pelo que o Corinthians vinha fazendo o primeiro semestre ruim, muitas rodadas, acho que mais de 20 rodadas na zona de rebaixamento. Então, assim, jogando mal, com o fantasma do rebaixamento. A gente cansamos aqui de tirar onda com o Ronaldo, com a questão do fantasminha no telão, né? Era então, o que se assim, desenhava. E aí, depois das eliminações nas Copas, o Corinthians focou no Campeonato Brasileiro e está dando a resposta aí. São 8 jogos já sem perder. Agora, o Corinthians abriu o placar com 12 minutos do primeiro tempo e, na sequência, praticamente, poucos minutos, o Bahia empata um gol que realmente estava impedido. O Bruno Aleu de Araújo confirmou esse impedimento. E depois o Corinthians sobrou. Foi para cima, criou oportunidades, poderia ter ampliado bem mais esse placar. É uma equipe que agora vem aproveitando um dos principais pontos na história do Timão, que é jogar bem em casa, fazer pontos na sua arena. Voltou a construir placares importantes e ganha. E te digo mais, no final do jogo, quando os jogadores estavam ali comemorando com o torcedor, de ontem para hoje, eu vi muitas críticas, os caras estão comemorando, não ganharam nada e tudo mais.
eu acho que é um sintoma de que eles precisavam se reaproximar do torcedor, independentemente do objetivo, que obviamente, foi não cair para a Série B e agora com uma vaga na Libertadores quase concretizada. Então, esse tipo de comemoração eu acho bacana, porque foi um torcedor que apoiou o tempo todo e que sofreu demais praticamente o Campeonato Brasileiro todo. E você falou de 2025. Ontem, o Fabinho Soldado pegou o microfone e fez questão de garantir a presença da dupla Ramon e Emiliano Dias para o ano que vem. Deixar esclarecido em relação ao nosso treinador, os nossos treinadores, né? Ramon e o Emiliano, já tinham um contrato com a gente até o final de 25 e, na verdade, nós já estávamos conversando internamente sobre o planejamento e agora, de uma forma oficial, para que fique muito bem claro, seguimos com o trabalho, focado ainda nesse jogo contra o Grêmio, temos objetivos ainda nessa competição, mas certamente a gente começa também a pensar em 25, planejar melhor para que o Corinthians, em 2025, continue brigando por títulos e conquistando títulos. Mas deixar bem claro que ainda temos ainda objetivos nessa competição, tá certo? Só para deixar muito claro em relação à permanência da nossa comissão técnica para 2025. Quem quer um time organizado em todos os aspectos precisa ser transparente. E o Corinthians agora define, então, a permanência da dupla de técnicos para o ano que vem. Além disso, sabe que tem tudo para estar numa pré-Libertadores, para participar de um torneio tão importante. Vai planejar a Copa do Brasil, estadual começando cedo. O Corinthians hoje tem uma base, tem um time já formado. Pontualmente vai ter que reforçar e talvez até dispensar algum atleta. Acho que, de repente, 2 laterais, né? Principalmente o lado direito. O Fagner não deve ter uma continuidade aí, até pela questão da idade. Já perdeu espaço para o Mateuzinho. De repente, o lado esquerdo também. Um outro zagueiro, não sei se o Kaká vai continuar. Enfim, então, assim, eu acho que pontualmente o Corinthians pode reforçar em algumas situações. Você vê como funciona também a temporada, né? Um primeiro semestre ruim do Corinthians, um time diferente que sofreu bastante, uma ou outra contratação, principalmente essa do Depay, você vê como é que o ânimo dos jogadores mudaram, né? O Carrilho também chegou, acabou fazendo a diferença no meio de campo. Então hoje é um Corinthians que tem uma base, que provavelmente essa base vai continuar para 2025. Só para fechar o assunto, o Bahia muito bem no primeiro turno, um dos destaques do campeonato, e na segunda etapa do campeonato caiu demais de produção, sofrendo. Para ganhar do Cuiabá, que já está rebaixado, foi muito complicado. E é um time que precisa vencer na última rodada o lanterna do campeonato para se garantir na pré-Libertadores e olhar os outros resultados também.